Olá, pessoal. Hoje à noite nós vamos mergulhar em um silêncio antigo. Um silêncio que ecoa desde os primórdios da humanidade. Hoje, vamos caminhar por entre sombras e memórias esquecidas. Porque há uma mulher, tão antiga quanto o próprio fôlego da criação, que foi apagada da história. Antes de Eva, antes da serpente, antes da costela, existiu Lilith. Uma figura envolta em mistério, temor e desejo, e que por séculos foi escondida entre margens rasgadas de manuscritos e sussurros proibidos. Se você está escutando isso, agora é porque algo dentro de você também busca respostas. Uma curiosidade que não se satisfaz com histórias simples. Por isso me diga, de onde você está nos ouvindo? Que horas são aí do outro lado da tela? Comente abaixo, quero saber. Diminua as luzes. Coloque o ventilador para aquele som suave ao fundo. Respire fundo e venha comigo. Vamos juntos iniciar a nossa jornada desta noite. Quando você pensa na criação do mundo, provavelmente imagina Adão sozinho, ganhando uma companheira moldada de sua costela, Eva. Mas e se eu te dissesse que nas tradições mais antigas, isso não foi bem assim? E se houvesse uma primeira mulher, feita do mesmo barro, com a mesma autoridade e a mesma alma? Essa mulher era Lilith, e a sua existência foi considerada perigosa demais para permanecer nas páginas oficiais. Ela não foi feita de Adão. Ela foi feita junto com ele. O nome de Lilith não aparece no Gênesis tradicional que a maioria conhece, mas surge como um sussurro nas entrelinhas do Talmud, nas margens da Cabala e nos textos apócrifos, como uma lembrança incômoda que o tempo tentou apagar. Ela era forte, livre, dona de si. E essa liberdade custou caro. Lilith se recusava a obedecer, a se curvar. Ela queria igualdade, e isso foi considerado rebelião. Dizem que quando Adão tentou dominá-la, ela pronunciou o nome sagrado de Deus e partiu, voando para longe do Éden. Foi a primeira vez que alguém escolheu a liberdade ao invés da submissão. O primeiro não da história humana. E por isso ela foi demonizada. Literalmente. Textos posteriores retrataram Lilith como mãe de demônios, sugadora de crianças, amante de anjos caídos. Mas essa imagem distorcida serviu a um propósito: garantir que ninguém mais seguisse seu exemplo. Agora imagine a cena. Um jardim perfeito, recém-criado, vibrando com a energia de tudo que era novo. E ao centro dele, duas figuras, iguais, em matéria mas não em poder. Lilith não aceitava ficar por baixo. E esse simples detalhe, essa recusa em assumir uma posição considerada menor, foi suficiente para que sua história fosse arrancada da Bíblia oficial. O que isso diz sobre quem escreveu e reescreveu as Escrituras? Em muitos textos antigos, inclusive nas tradições babilônicas e sumérias, encontramos ecos de Lilith antes mesmo da cultura hebraica se formar. Nomes semelhantes, representações femininas aladas, espíritos da noite que encantavam e assustavam. Ela não era nova. Ela era ancestral. O que o povo de Israel encontrou, talvez, foi uma figura antiga demais para ser ignorada, e poderosa demais para ser aceita. Então foi mais fácil transformá-la em lenda, em perigo, em demônio. Há quem diga que Lilith representa tudo aquilo que sempre tentaram suprimir nas mulheres: autonomia, voz, desejo. E não é estranho que sua história tenha sido substituída por Eva, a mulher criada da costela, a que segue, a que escuta, a que permanece. Eva se tornou o ideal moldado. Lilith, o caos que precisava ser domesticado. Mas, e se o verdadeiro caos for o silêncio imposto sobre ela? Ao longo da história, Lilith voltou a aparecer nas margens, em gravuras medievais, em manuscritos rabínicos, em feitiçarias e rezas de proteção. Sempre nas sombras, mas sempre presente. E mesmo nessas aparições ela é ambígua, ora bela e sedutora, ora monstruosa. O reflexo do medo masculino diante de uma mulher que não se submete. Uma figura moldada pelo espelho da repressão. Você está ouvindo tudo isso no escuro, talvez deitado, talvez com os olhos semicerrados.
Mas sinta o peso dessas palavras. Sinta o incômodo de uma história que nos foi negada. Porque quando você dorme com uma verdade escondida, ela vira pesadelo. Mas quando você a escuta, mesmo que sussurrada no meio da noite, ela pode se transformar em libertação. Se você está aqui até agora, não é por acaso. Existem histórias que escolhem quem pode ouvi-las. Lilith é uma delas. Uma história que não pertence a um só povo, nem a uma só religião. Ela é símbolo, é denúncia, é memória. E agora que você a conhece, talvez também sinta algo mudando aí dentro. Um desconforto, uma curiosidade, uma pergunta sem resposta. Se você já sentiu que algo estava faltando nas narrativas que te contaram, se já desconfiou que havia páginas arrancadas da história, curta e compartilhe esse vídeo. Porque não é todo dia que uma voz esquecida volta a ser ouvida. E quanto mais pessoas ouvirem, mais difícil será silenciá-la novamente. Agora respire fundo mais uma vez. A jornada está apenas começando. Porque o que fizeram com Lilith é apenas o primeiro capítulo de uma longa e incômoda história de apagamentos. No sopro das primeiras noites da Terra, havia uma mulher que não temia a solidão. Ela preferia o exílio à submissão, e por isso, foi eternamente lembrada como o que mais temiam, uma mulher livre. E nesse silêncio cheio de ecos, nós seguimos. Porque enquanto houver vozes apagadas, haverá também quem deseja escutá-las. Está pronto para continuar? Agora imagine o momento exato em que Lilith partiu do Éden. Não houve palavras suaves, não houve despedida. Houve um silêncio pesado, um espaço vazio deixado entre as árvores e as águas calmas. E nesse silêncio ficou apenas Adão. Ele, que esperava obediência, recebeu a ausência. E Deus, ao vê-lo só novamente, não o recriminou. Criou outra mulher, uma nova versão, dessa vez moldada a partir dele. Não igual, mas derivada. É nesse ponto que Eva entra. Mas o vazio deixado por Lilith nunca foi completamente preenchido. Em algumas tradições antigas, disse que Adão chamava por ela nas noites frias, que sentia falta da sua presença intensa, indomável. Mas Lilith, que conhecia o nome secreto do Criador, não estava mais presa à terra. Ela voava com o vento nas sombras da noite, tornou-se espírito, tornou-se lenda. E talvez algo mais. Os primeiros textos que citam Lilith diretamente aparecem em regiões muito mais antigas que a tradição judaica. Na Suméria, por exemplo, há registros de uma figura chamada Lilitu, um espírito do vento, feminino, inquieto, ligado à sensualidade e à tempestade. Lilitu não era maligna, mas perigosa. Ela era o que não podia ser domado. Os hebreus, ao entrarem em contato com essas culturas durante o exílio na Babilônia, podem ter absorvido a figura e transformado sua narrativa. E aqui começa uma das grandes perguntas que atravessam essa história. Lilith foi uma criação dos hebreus ou uma adaptação de uma entidade ainda mais ancestral? Muitos estudiosos sugerem que ela é um símbolo que atravessa séculos, uma personificação do medo masculino diante da mulher autônoma. Não controlada, ela aparece em feitiços de proteção infantis, em textos que alertam contra o espírito da noite, e em gravuras onde surgem asas, cabelos longos e olhos que veem demais. Em um antigo manuscrito chamado Alfabeto de Ben Sira, datado por volta do século 8 ou 9, Lilith finalmente recebe voz. Lá, a história diz que, após deixar o Éden, ela se refugiou no Mar Vermelho, onde teria se unido a demônios e gerado centenas de filhos. Deus teria enviado 3 anjos para buscá-la, Senói, Sansenói e Semangelof. Mas ela recusou voltar. E em retaliação, foi amaldiçoada a ver 100 de seus filhos morrerem a cada dia. Daí surge sua figura como devoradora de crianças. Mas será que essa imagem era literal? Ou será que era simbólica? Talvez os filhos que Lilith perdia fossem as ideias de liberdade que geração após geração eram silenciadas. Os 100 filhos mortos por dia poderiam ser as mulheres caladas,
sufocadas, apagadas pela história, e os demônios com quem ela se uniu. Talvez fossem apenas os exilados, os diferentes, os marginalizados. Lilith se tornou mãe de tudo o que era rejeitado. E por isso, era perigosa. Há registros de mulheres da Idade Média pendurando amuletos em berços com os nomes dos 3 anjos, temendo que Lilith viesse levar seus bebês. Ela virou o pesadelo coletivo das mães. Mas será que isso foi construído apenas como medo ou como ferramenta de controle? Se você cria um monstro que representa tudo o que você quer suprimir, você pode justificar a prisão. E foi isso que fizeram com Lilith. Transformaram sua liberdade em monstruosidade. E esse é um padrão que se repetiria por séculos. Lilith também aparece no Zohar, o texto central da Cabala judaica. Ali, ela é ainda mais complexa. Aparece ao lado de Samael, o anjo da morte. Os dois formam um par sombrio, oposto ao casal Adão e Eva. É como se Lilith existisse em um universo espelhado, invertido. Uma lembrança incômoda do que poderia ter sido. Na Cabala, ela é desejo, é impulso, é sombra. Mas também é conhecimento. Porque onde há sombra, há luz tentando existir. E o mais intrigante, em algumas versões dessa tradição, Lilith volta. Ela retorna ao Éden de forma disfarçada, como serpente. Ela tenta Eva. Não por maldade, mas porque quer que a nova mulher conheça o que ela conheceu. A escolha. O fruto do conhecimento pode não ter sido uma armadilha, mas um presente passado de mulher para mulher. E se for assim, a narrativa muda completamente. Pense nisso. E se Lilith não foi uma vilã, mas uma precursora? E se a serpente era ela, tentando resgatar Eva do mesmo destino de submissão? A história do Gênesis deixa muitas lacunas, mas as versões antigas, ocultas, sussurram outra verdade. Uma verdade onde Lilith não é uma ameaça, mas um símbolo do que foi rejeitado e do que pode ser recuperado. Se você está ouvindo isso agora no silêncio da madrugada e algo em você sente que essa história faz sentido, curta e compartilhe, porque existem verdades que não sobrevivem nas luzes do dia. Elas precisam da noite, do vento, da respiração lenta, como Lilith, como essa história. E talvez você seja um dos poucos que está pronto para escutá-la por inteiro. A jornada ainda é longa, e quanto mais avançamos, mais percebemos. A história de Lilith não é só sobre uma mulher. É sobre todas as mulheres que foram silenciadas. É sobre escolhas negadas, sobre ecos abafados. E agora, pela primeira vez em muito tempo, ela está sendo ouvida. Você pode sentir a presença dela agora? Nos contornos do silêncio? Nos sussurros entre as frases? Ela está aqui, porque você a trouxe de volta. E isso muda tudo. Continue comigo. Não desvie o olhar, porque a próxima parte da nossa jornada é a mais reveladora até agora. Vamos seguir até o Mar Vermelho. Vamos ouvir os gritos abafados e ver quem Lilith realmente se tornou. Se você achava que conhecia a história da criação, prepare-se, porque ainda há muito para ser desenterrado. E Lilith não está mais calada. O Mar Vermelho, lugar de travessia, lugar de ruptura. Foi para lá que Lilith fugiu, segundo os textos antigos, quando pronunciou o nome inominável e partiu das mãos do Criador. Não é coincidência que esse mar apareça tantas vezes como cenário de transição. Foi ali que os hebreus cruzaram rumo à liberdade. Mas também ali que Lilith se exilou, carregando em si uma liberdade mais antiga e ainda mais temida. Ali, nas águas revoltas e profundas, ela não apenas se escondeu, ela se transformou. O silêncio do Éden deu lugar ao som das ondas e dos ventos noturnos. E onde antes havia apenas solidão, agora havia propósito. Lilith não seria mais apenas a mulher que fugiu. Ela se tornaria símbolo, entidade, mito. E os mitos, como você sabe, não morrem. Eles se espalham. Eles sobrevivem ao tempo, camuflados, disfarçados, sussurrando entre as gerações.
Em textos babilônicos, Lilith assume outra forma. Ela é Lamashtu, uma figura demoníaca, mas com traços maternos distorcidos, protetora e destruidora ao mesmo tempo. Em algumas imagens ela aparece com asas, garras de ave de rapina e dentes expostos. Em outras, segura serpentes e amamenta criaturas. Mas por que tanta contradição? Porque Lilith, ou sua essência, sempre foi retratada pelo medo de quem a descrevia. E o medo distorce. Na mitologia grega, ecos de Lilith também surgem. Pense em Empusa, Lamia, ou mesmo nas Eríneas, entidades femininas ligadas à noite, à punição, à sensualidade e à vingança. Todas elas carregam marcas da mulher que não se dobra, que habita o escuro, que transita entre mundos, e todas foram transformadas em horrores, porque sabiam demais, porque viam demais. Mesmo na tradição judaica mais mística, Lilith é ambígua. Ela é mencionada no Talmud, mas sempre nas margens, como se sua presença precisasse ser registrada, mas jamais plenamente compreendida. Um detalhe curioso: em algumas tradições, acredita-se que Lilith ainda ronda os desertos e que seu nome não deve ser pronunciado à noite. Mas o que acontece quando você a chama em voz baixa, em pensamento? O que desperta? Não é coincidência que o nome Lilith tenha se tornado tabu. Nas palavras do silêncio, ela ecoa como ameaça. Mas talvez o que assuste tanto, não seja o que ela faz e sim o que ela lembra. Que a primeira mulher não era submissa nem secundária. Ela era inteira. E escolheu partir, ao invés de viver acorrentada. Ela escolheu o deserto, a tempestade, o esquecimento, ao invés de negar quem era. Agora pare por um instante. Feche os olhos. Imagine-se em uma planície seca, em meio ao vento que sopra da noite. Você sente a areia fina tocando sua pele, a ausência de ruídos humanos. E de repente, lá longe, uma silhueta com cabelos soltos, olhos que não piscam e asas negras abertas sobre o horizonte. Essa é a presença de Lilith. Não um demônio, não uma fada, mas algo entre os dois. Um espelho do que foi rejeitado. Muitos amuletos do século XII e XIII traziam inscrições para proteger contra Lilith. Mas mesmo esses objetos parecem carregar um tom de reverência. Era como se, ao gravar seu nome, mesmo com medo, os antigos reconhecessem que ela existia, que ela persistia, que não podia ser ignorada. Ela sobreviveu ao esquecimento pelo mesmo motivo que tantas verdades escondidas o fazem, porque foram enterradas, mas não destruídas. Em culturas africanas, também encontramos entidades femininas noturnas, ligadas ao vento, à liberdade, à maternidade e ao exílio. Espíritos que protegem as margens, mas que também exigem respeito. A figura de Lilith não é única, ela é arquétipo. Está presente no inconsciente coletivo. E cada sociedade que tentou enterrá-la deixou sinais de que ela já esteve ali. O que isso nos revela sobre a humanidade? Talvez que sempre tivemos medo do feminino incontrolável, do desejo sem regras, da sabedoria sem autorização. Lilith simboliza esse tipo de conhecimento, o que não vem da obediência, mas da vivência, do corpo, do conflito, da escolha. E por isso foi considerada perigosa. Mas pare para pensar. Quem mais é retratado assim? Quantas figuras históricas, especialmente mulheres, foram chamadas de bruxas, sedutoras, traidoras, apenas porque ousaram existir fora do script? Lilith foi a primeira, mas não foi a última. E talvez por isso a sua história ecoe tanto ainda hoje. Agora, se você está acompanhando tudo isso até aqui, é porque sente que existe algo mais por trás do que foi ensinado. Se essa história está te provocando, te deixando inquieto, curta, compartilhe e comente. Porque o silêncio histórico só continua quando ninguém pergunta. E perguntar é o primeiro passo para quebrar qualquer feitiço. A figura de Lilith, então, se bifurca.
De um lado, o símbolo do medo, do outro, o símbolo da resistência. E quanto mais avançamos em sua história, mais percebemos: não é ela quem precisa ser temida. É o que fizeram com ela que precisa ser encarado. Porque ao apagá-la, apagaram também parte da nossa origem. E é isso que estamos recuperando agora, linha por linha, como quem restaura um pergaminho antigo. Então prossiga comigo. Não solte minha mão, porque estamos prestes a adentrar as camadas mais obscuras da tradição mística, onde Lilith se mistura com os anjos caídos, onde os nomes sagrados são sussurrados ao contrário, e onde o papel da mulher se revela muito mais poderoso do que os escribas ousaram escrever. Se você acredita que existe verdade nas entrelinhas, você vai querer continuar essa jornada até o fim, porque Lilith ainda tem muito a dizer. E nós ainda temos muito a ouvir. O Zohar, um nome que poucos conhecem de verdade. Livro sagrado para os cabalistas, repleto de metáforas, camadas e segredos que só se revelam a quem está pronto. É lá, nas entrelinhas e nos sussurros místicos, que o nome de Lilith aparece, novamente, agora como parte de uma estrutura espiritual complexa, quase intraduzível. Ela não é mais apenas uma fugitiva, é um componente do universo. Segundo o Zohar, Lilith pertence ao Sitra Achra, o outro lado, um lado escuro e necessário. A sombra da criação, a polaridade que mantém o equilíbrio cósmico. E é aqui que começamos a ver o quanto essa figura é mais do que um conto antigo. Lilith encarna a tensão entre luz e trevas, entre obediência e liberdade, entre o sagrado e o profano. Ela não é erro, é contraste. De acordo com os cabalistas, o mundo não é estático. Ele pulsa entre Sefirot, esferas de energia divina. Lilith surge não como uma aberração, mas como consequência das falhas do mundo material. Uma rachadura no plano perfeito, um reflexo do livre-arbítrio mal compreendido, e ao mesmo tempo, um grito de alerta. Até a luz mais pura projeta sombra. Agora imagine, ao cair da noite, em certos rituais secretos, estudiosos de olhos cansados e dedos manchados de tinta recitavam orações não para invocar Lilith, mas para mantê-la à distância. O medo não vinha apenas de sua forma, mas do que ela simbolizava. Porque aceitar Lilith era aceitar que o mal não vem apenas de fora. Ele nasce daquilo que é reprimido, negado, silenciado. Entre as práticas ocultas, surgem orações conhecidas como amuletos de Lilith. Pergaminhos enrolados e colocados nas portas das casas judaicas, especialmente onde havia recém-nascidos. O temor era claro. Lilith era associada à perda, ao aborto, à morte infantil. Mas mais do que isso, ela era associada à desobediência feminina. E nada assusta mais uma cultura patriarcal do que uma mulher que escolhe não obedecer. Os textos chegam a mencionar que Lilith foi esposa de Samael, o anjo da morte, o opositor. Mas mesmo essa união é simbólica, porque Lilith representa a tentação fora do Éden, enquanto Samael simboliza o castigo. Juntos, formam a energia do castigo e do desejo proibido. Mas o que aconteceria se olhássemos para isso de outra forma? E se, ao invés de punição, Lilith fosse um lembrete de algo esquecido, de algo que o mundo precisava, mas que foi apagado? Você já se perguntou por que certos livros foram deixados de fora da Bíblia? Por que algumas histórias foram reescritas, condensadas, limadas de seus excessos? Lilith estava lá. Mas como escrever sobre ela, se sua existência colocava em xeque a narrativa de submissão que sustentava a estrutura? Era mais fácil chamá-la de demônio, ou pior, fingir que nunca existiu. Há ainda uma oração antiga chamada Alfabeto de Ben Sira, onde Lilith discute diretamente com Deus. Ela exige ser tratada como igual a Adão. E quando isso não lhe é concedido, ela parte. Simples assim, sem gritos, sem violência. Apenas recusa, e é isso que torna sua figura tão poderosa.
A negação silenciosa de uma ordem que não lhe serve. Uma mulher que diz não. Séculos antes de isso ser sequer possível de imaginar. Em outras versões do mito, Deus envia 3 anjos para buscá-la: Senói, Sansenói e Semangelof. Eles tentam convencê-la a voltar. Ela recusa. Como punição, decretam que 100 de seus filhos morreriam todos os dias. E mesmo assim, Lilith não volta. A recusa de Lilith tem um preço alto, mas ela paga. Porque a liberdade, mesmo cobrada em dor, é ainda assim liberdade. E essa lição ecoa para todos nós. O mais desconcertante é que os próprios cabalistas pareciam reconhecer a necessidade de Lilith. Ela existe para manter o equilíbrio, para mostrar que o divino também precisa de sua sombra, que o mundo não pode ser apenas luz. E é por isso que Lilith assusta, porque ela obriga a humanidade a olhar para o que foi escondido, recalcado, negado. Muitos estudiosos modernos tentam reinterpretar Lilith como símbolo feminista. Mas o que poucos entendem é que ela não pertence a nenhum movimento. Ela é anterior, mais profunda. Lilith é uma energia arquetípica que desafia qualquer controle. Ela não é moldável, não cabe em bandeiras. Ela existe à margem. E é lá que reside sua força. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já se sentiu deslocado, incompreendido, rejeitado por ser quem é? Lilith entende. Ela carrega todas essas marcas. E mesmo assim, continua. Porque a verdade não precisa ser aceita para existir. E a história, mesmo apagada, pode ser reescrita. Com voz calma, com palavras que atravessam séculos, como as que você escuta agora. Se tudo isso está te fazendo pensar diferente, comenta aqui embaixo. Você já conhecia essa versão de Lilith? De que lugar e hora você está assistindo essa história? Sua presença aqui é o que mantém essa jornada viva. Curte, compartilha e ajuda esse canal a alcançar mais pessoas que sentem que há mais verdades a serem contadas e lembradas. Porque neste canal, cada vídeo é uma vela acesa na escuridão da história. E Lilith é a sombra projetada por essa luz. Quanto mais entendemos sua forma, mais percebemos que ela não está contra nós. Ela é parte de nós. Então respire fundo. Porque agora que você começou a enxergar Lilith não como ameaça, mas como revelação, precisamos ir ainda mais fundo. Na próxima etapa, vamos explorar como Lilith deixou suas marcas nas primeiras gerações da humanidade, e como até o nascimento de Caim e Abel pode carregar um eco da sua ausência. Lilith se foi, e no texto bíblico, a criação recomeça. Deus molda outra mulher, desta vez, não do pó da terra, mas da costela de Adão. Um detalhe nada aleatório. A mensagem é clara. Eva nasce da submissão. Enquanto Lilith exigia igualdade, Eva surge como extensão. Uma criação segura, moldada para não contestar. Mas, será que isso deu certo? Logo após a entrada de Eva, surgem 2 filhos, Caim e Abel. Mas há um eco profundo aqui, quase imperceptível, que muitos estudiosos ignoram. E se o mundo já estivesse marcado pelo vazio deixado por Lilith? E se esse vazio se infiltrasse nas raízes da humanidade, como uma rachadura silenciosa? O nome Caim significa aquele que possui, e já nasce envolto em tensão. Eva diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A escolha da palavra adquirir soa quase como um troféu, um desejo de posse, uma conquista. Mas Caim não foi um presente. Ele se tornaria o primeiro assassino da história bíblica. E isso talvez não seja coincidência. Alguns textos antigos sugerem que Lilith teria se aproximado de Caim, em sonhos, em tentações, em sussurros, como uma sombra silenciosa que o chamava para fora do Éden. Ele, filho da nova ordem, era vulnerável ao eco da antiga rebelião. E se o primeiro crime da história não foi apenas um ato de ciúme, mas o reflexo de um mundo desequilibrado por uma ausência? Lilith foi expulsa por recusar submissão. Caim foi marcado por matar.
Mas ambos são símbolos de uma ruptura com a ordem. Ambos são rejeitados. Ambos vagam. Em algumas tradições místicas, Caim e Lilith se encontram fora do Éden. Uma metáfora poderosa. A mãe do exílio e o filho da rejeição. A união do apagamento com a dor. O que nasceria desse encontro? Em textos gnósticos antigos, há insinuações de que descendentes de Caim carregavam o sangue de Lilith. Uma linhagem marcada por sabedoria proibida, por desvio, por resistência. Isso não é aceito pela teologia tradicional, é claro. Mas, por que tantos textos apócrifos insistem em ligar Lilith aos filhos da queda? Existe até mesmo uma teoria antiga que sugere: Caim não era filho de Adão, mas de uma entidade espiritual diferente. Alguns afirmam que foi Samael, o anjo adversário, quem gerou Caim, e Lilith seria a mediadora dessa união. Isso não está na Bíblia comum, mas está nos sussurros dos textos que foram deixados de fora. E essa possibilidade é perturbadora, porque transforma todo o Gênesis em um campo de batalha entre linhagens. A linhagem da submissão, Abel, e a linhagem da ruptura, Caim. A pergunta que permanece é: quem realmente iniciou a humanidade? Foi Eva, moldada para obedecer? Ou Lilith, a que escolheu ser livre? O próprio destino de Caim é revelador. Deus não o mata, apenas o marca. Um sinal de que, apesar do crime, ele continua parte do plano. Exilado, mas vivo. E isso ecoa diretamente com a trajetória de Lilith. Ela também não foi destruída, apenas afastada. Ambos continuam à margem. E é nas margens que os segredos mais poderosos se escondem. Quando você lê Gênesis de novo com esses olhos, tudo muda. Os silêncios ganham volume. As entrelinhas se tornam gritos. E a figura de Lilith, mesmo ausente, se torna protagonista invisível. Como se a história real estivesse escrita nos vazios, nas palavras não ditas, nos nomes que não apareceram. Mas há mais. Algumas tradições rabínicas falam dos chamados filhos das trevas, espíritos ou entidades que se dizem descendentes de Lilith. Eles aparecem em sonhos, em pesadelos, em crises. Representam o lado reprimido da alma humana. O que tentamos esconder. E se todo ser humano, de alguma forma, carrega um fragmento dessa energia? Talvez Lilith nunca tenha saído de cena. Talvez ela esteja nos medos inexplicáveis, nas escolhas que fazemos contra a maré, nas palavras que engolimos, nas verdades que preferimos não ver. Talvez Lilith esteja dentro de todos nós, não como demônio, mas como lembrança de que um dia fomos livres e que ainda podemos ser. Se isso tocou você, deixe seu comentário. Você já sentiu que algo estava faltando na versão da história? Que te contaram? Onde você está agora? Que horas são? Sua presença aqui dá sentido a tudo isso. E cada voz no comentário é um sussurro que fortalece essa narrativa coletiva. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com alguém que sente que há algo mais nas origens do mundo. Aqui, o silêncio vira palavra. O apagado volta à tona. E Lilith. Lilith deixa de ser sombra para se tornar memória viva. Prepare-se, porque na próxima sessão vamos explorar a multiplicidade de Lilith. Não apenas como figura única, mas como arquétipo que se manifesta em várias culturas, religiões e até nas histórias que você ouve hoje, sem saber que são dela. Lilith não ficou presa ao texto hebraico. Quando foi silenciada em uma tradição, ela renasceu em outras. Nos mitos sumérios, por exemplo, ela já existia como Lilitu, uma entidade ligada ao vento, à noite e à fertilidade selvagem. Ela aparecia nas janelas durante a madrugada, chamando mulheres grávidas, sussurrando para os recém-nascidos, personificando o medo do que não pode ser controlado. Em Lilitu, vemos uma Lilith antes da Bíblia. Uma força natural, ambígua, ligada ao feminino indomável. Ela não era um demônio, ainda.
Era uma figura de respeito e medo. Isso mostra que a Bíblia não criou Lilith, apenas a reinterpretou, a domesticou com terror, para tentar apagar sua potência ancestral. No Egito Antigo, uma entidade chamada Isfet representava o caos, o desequilíbrio, a mulher que trazia o imprevisto à ordem patriarcal de Maat. E adivinha, muitos estudiosos associam Isfet a uma encarnação simbólica da energia de Lilith. Porque a ordem sempre teve medo da mulher que caminha sozinha, que pensa por si, que não se curva. No folclore medieval europeu, Lilith reaparece como dama da noite, ou até como bruxa da floresta. Os inquisidores temiam mulheres que viviam isoladas, que curavam com ervas, que conheciam os ciclos da lua e os segredos do sangue. Chamavam-nas de filhas de Lilith e queimaram milhares. Mas nenhuma fogueira foi suficiente. A tradição judaica, ironicamente, mantém viva Lilith até hoje, mesmo que como aviso. Nos amuletos antigos de berçário, chamados Kameia, os judeus colocavam frases como Lilith, afaste-se desta criança. Ou seja, eles acreditavam que ela poderia voltar. Mas como algo que foi esquecido pode retornar, se nunca foi embora? Em algumas versões do Talmud, Lilith é mencionada explicitamente. Dizem que ela voava sobre o Mar Vermelho, chorando pelos filhos que lhe foram negados. Há algo de poético e cruel nisso. Uma mulher que exigiu liberdade foi transformada em monstro. E mesmo assim, continuou viva nas margens, nos mitos paralelos, nos pesadelos das crianças e nos sussurros das parteiras. Se você for além do Ocidente, Lilith também está lá. Na Índia antiga, o mito de Kali, deusa da destruição e do renascimento, ecoa os traços de Lilith, mulher de força brutal, com um colar de cabeças que dança sobre cadáveres. Mas também é a mãe que protege, que transforma, que traz sabedoria com sangue e caos. A mesma dualidade da mulher que foi retirada do Éden. Na América Latina, as lendas da Llorona, da mulher que vaga pelas margens do rio, chorando pelos filhos mortos, também carregam ecos profundos de Lilith. Ela é a que perdeu algo, a que foi negada, a que retorna. Não por vingança, mas porque sua dor nunca foi reconhecida. E o que não é reconhecido volta. Em nossos tempos, Lilith se infiltrou de novo, em filmes, músicas, séries. A personagem da mulher misteriosa, que desafia regras, que não aceita o papel de coadjuvante, que assusta porque é livre, continua encantando e aterrorizando. Você pode vê-la em personagens como Malévola, em discursos feministas, em poemas sufocados. Lilith agora é símbolo de resistência. Existe até mesmo um ponto no céu na astrologia esotérica, chamado Lilith Negra. Ele representa a sombra do feminino. O que é reprimido, o que é instintivo, o que foi calado. Ter Lilith proeminente no mapa astral, segundo alguns astrólogos, indica alguém que carrega esse arquétipo. Alguém que precisa quebrar estruturas, mesmo sendo mal interpretado. A pergunta que paira agora é: se tantas culturas diferentes e distantes entre si mantiveram Lilith viva, ainda que com outros nomes, o que isso diz sobre nós? Talvez todas essas Liliths sejam fragmentos de um mesmo grito. Um grito abafado por séculos. Um grito que mora na garganta de quem foi silenciado. E talvez você mesmo sinta isso. Uma inquietação sem nome. Uma vontade de ir embora, de dizer não, de virar o rosto quando esperam que você sorria. Talvez, sem saber, você carrega um traço de Lilith dentro de si. E tudo bem. Porque o mundo só se transforma quando alguém se recusa a seguir o roteiro. Se essa sensação te alcançou agora, compartilhe nos comentários. Você já se sentiu fora da ordem, como se não coubesse no papel que te deram? Que horas são aí? Onde você está? Sua história importa. Porque cada nome que Lilith teve é um pedaço de nós todos. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que carrega um espírito livre. E siga o canal para não perder as próximas revelações. Porque no próximo capítulo,
Vamos explorar o que a cabala esotérica realmente diz sobre Lilith. Textos proibidos, visões noturnas, pactos selados com sangue. Prepare-se. Agora respire. Feche os olhos por um instante. Lilith nunca foi uma só. Ela está nas sombras, nas margens, nos ecos. E a partir de agora, você vai começar a reconhecê-la em muitos lugares. Ela é a história que te contaram e a que esconderam. Ela é o silêncio que te incomoda. E a voz que você estava esperando ouvir. A cabala, a antiga tradição mística judaica, vê o mundo não apenas como matéria e carne, mas como um jogo eterno de luz e sombra. Dentro desse jogo, Lilith não é um erro ou um monstro. Ela é uma peça essencial do equilíbrio cósmico. Ela representa o lado oculto do feminino, aquilo que é desejado, temido e negado, tudo ao mesmo tempo. Nos textos do Zohar, o livro central da Cabala, Lilith surge como uma entidade poderosa, associada a Sitra Achra, o outro lado, um lugar que não é o inferno, mas uma dimensão paralela à criação divina, onde habitam as forças rebeldes que não aceitaram o plano original. Lilith está lá, não como castigo, mas como consequência da negação do seu lugar. Segundo essas tradições, Lilith se une espiritualmente a Samael, o anjo caído. Juntos, eles formam o casal sombrio que espelha Adão e Eva. Mas diferente do par bíblico, Lilith e Samael não vivem em harmonia. Sua união é movida por desejo, caos e transgressão. Eles são o reflexo invertido da criação e, por isso mesmo, inseparáveis dela. Os cabalistas diziam que Lilith era como a lua escura, invisível a olho nu, mas com influência real. Nas noites de lua nova, onde a escuridão parece engolir tudo, era o tempo dela. Muitos evitavam rituais nesses dias, com medo de invocá-la sem querer. Mas outros, os iniciados, buscavam justamente esse vazio. Sabiam que o verdadeiro poder mora na sombra. A energia de Lilith, na visão cabalista, está ligada ao Yesod e Malkut, os centros inferiores da árvore da vida. Lugares que representam o inconsciente, o desejo, o corpo, ou seja, tudo que as religiões tradicionais tentaram controlar por séculos. O corpo da mulher, o prazer, a autonomia. Lilith habita onde o espiritual toca o carnal. Em algumas escolas esotéricas, como o sabatismo e o lurianismo, Lilith era invocada nos chamados ritos do outro lado. Esses rituais eram secretos, reservados a poucos. Neles, Lilith não era rejeitada. Ela era reverenciada como guardião do portal entre mundos, porque só ela conhece os caminhos que os olhos humanos não enxergam. Os textos mais sombrios dizem que Lilith detém 72 nomes secretos, cada um ligado a um aspecto da alma, a um pecado não confessado, a uma porta de desejo reprimido. Os iniciados acreditavam que pronunciar esses nomes em certas ordens abriria canais ocultos revelando verdades esquecidas, mas também perigos. Muitos acreditam que o nome verdadeiro de Lilith não pode ser dito em voz alta, porque o som carrega poder, e pronunciar sua essência seria como convocar sua presença. Em alguns manuscritos antigos, os rabinos evitavam até escrever o nome completo, optando por letras soltas, fragmentadas, como se temessem que ela respondesse. Existe uma oração antiga, quase perdida, chamada A Prece do Véu Rasgado. Segundo estudiosos, era feita para pedir proteção contra Lilith. Mas os versos parecem, na verdade, invocar. Ela dizia: mulher da noite, de olhos como espelhos, de ventre de fogo, afasta-te, ou revela o que escondes. Não é uma súplica, é um desafio. Alguns rabinos místicos acreditavam que Lilith não odiava os humanos. Ela odiava a injustiça, e por isso aparecia nos sonhos de mulheres presas em casamentos forçados, ou de homens consumidos por culpa. Ela era a visitante da madrugada, o sussurro no escuro que dizia: você pode ir embora.
Você não nasceu para se calar. Lilith também aparece em manuscritos gnósticos, como o Codex Mandaeno, onde é descrita como a rainha que conhece os segredos do abismo. Nessa visão, o mundo não é dividido entre bem e mal, mas entre conhecimento e ignorância. Lilith não é o mal. Ela é o preço do saber. Por isso foi temida. Em certos cultos ocultistas do século XVIII, Lilith foi invocada como guardiã do desejo feminino reprimido. Grupos secretos da Europa criaram rituais noturnos onde mulheres se reuniam em silêncio, em torno de espelhos ou velas, pronunciando cânticos antigos, não para pedir perdão, mas para recuperar o que lhes foi tomado, o poder de escolher. Você pode pensar, por que tudo isso foi escondido? Por que tantas versões de Lilith, tantas interpretações, tantas contradições? A resposta está na essência dela. Lilith é o que foi expulso da ordem, mas o que é expulso se fortalece, fora do controle, e volta, sempre volta. Se você já sentiu que havia algo mais, algo escondido nos textos que te ensinaram, talvez você esteja ouvindo esse chamado. Talvez Lilith esteja sussurrando não como ameaça, mas como convite. Olhe além. Comente abaixo se você já teve sonhos estranhos, se já sentiu que havia algo te observando no escuro. Pode ser que você também tenha tocado essa presença. Curta e compartilhe este vídeo se você quer ajudar a revelar o que foi apagado. E siga o canal para descobrir o que mais foi arrancado das Escrituras. Porque no próximo capítulo, nós vamos para o confronto final entre Lilith e os anjos enviados por Deus para silenciá-la. Nos textos mais antigos do Talmud e das tradições rabínicas, há um momento silencioso e sombrio que poucos ousam interpretar. Disse que, ao se recusar a voltar para Adão, Lilith pronunciou o nome inefável de Deus, e ao fazê-lo, atravessou os portais que nenhum ser humano havia cruzado antes. Ela não fugiu por medo. Ela partiu com poder. Essa transgressão não podia ser ignorada. 3 anjos foram enviados pelo próprio Deus: Senoi, Sansenoi e Semangeloth. Seus nomes não aparecem nas listas dos arcanjos conhecidos. Eles eram mensageiros do silêncio, enviados não para persuadir, mas para impor. Eles desceram até os desertos do mundo, até os confins onde Lilith havia se exilado. O que se passou ali não foi uma conversa, mas um embate entre essência e imposição. Os anjos exigiram que ela voltasse, que se submetesse, e Lilith recusou-se a aceitar o destino que lhe foi negado. Como punição, proclamaram uma sentença cruel: 1000 de teus filhos morrerão a cada dia. Um decreto de sofrimento, uma tentativa de quebrar sua alma materna. Mas Lilith, ao invés de chorar, gritou. Um grito que ecoou pelos véus entre os mundos, reverberando até os úteros da criação. A mulher que se recusou a ser submissa se tornou também a mãe das criaturas indomadas. A partir dali, as lendas se dividem. Em algumas, Lilith se torna a mãe dos demônios. Em outras, uma justiceira das mulheres. Há quem diga que ela aparecia nas noites de parto, observando em silêncio, protegendo as mães que clamavam por ajuda e punindo os homens que ousassem tratá-las como servas. Um símbolo muito comum entre as antigas hebreias era o amuleto contra Lilith, uma tabuinha de barro ou madeira com os nomes dos 3 anjos. Colocava-se ao lado do berço, mas na verdade, esse ritual escondia uma reverência silenciosa. Eu reconheço teu poder, Lilith, e te peço, respeita o meu lar. Era uma trégua, não uma expulsão. Há também o fragmento de um midrash antigo, escondido nos porões de uma biblioteca em Praga, onde se lê: e quando os anjos voltaram ao trono de Deus, trouxeram apenas o eco de sua recusa. Deus, dizem, não se enfureceu, apenas fechou os olhos, porque no fundo ele sabia: quem conhece seu nome verdadeiro não pode mais ser dominado. Essa história se repete em ecos. Toda mulher que diz não, todo homem que se recusa a obedecer cegamente, toda alma que se rebela diante da injustiça, revive o gesto de Lilith.
Ela é a faísca que desafia o controle divino quando esse controle vira prisão. E o mais curioso? Em certos textos gnósticos e essênios, Lilith não é condenada. Ela é louvada como a guardiã da alma livre, porque para essas correntes Deus não quer robôs, quer consciências. E quem desafia, revela mais fé do que quem apenas obedece. Se você está sentindo calafrios agora, não é à toa. O que está ouvindo aqui não foi feito para ser contado. Esse confronto espiritual foi silenciado por séculos porque revela algo perigoso. Que o primeiro pecado não foi o da maçã, mas o da recusa à submissão. A pergunta que paira no ar é: se Lilith foi tão rejeitada, por que continuamos sonhando com ela? Por que seus símbolos aparecem em rituais modernos, em sonhos vívidos, em textos que voltam à tona como se quisessem ressuscitá-la? Talvez porque lá no fundo, a humanidade precise dessa memória viva para lembrar. Nem tudo que foi expulso merece o esquecimento. Você já ouviu o nome de Lilith sendo sussurrado em algum lugar? Talvez em um sonho, em um símbolo antigo, em um livro misterioso? Comente aqui embaixo. Compartilhe seu relato. Porque quando muitas pessoas falam sobre algo proibido, esse algo ganha vida novamente. Curta e compartilhe este vídeo se você acredita que a história tem mais camadas do que te contaram. E siga o canal para seguir desenterrando esses fragmentos proibidos. Porque no próximo capítulo vamos descobrir onde Lilith foi parar depois de ser rejeitada do Éden. E como ela influenciou religiões e culturas muito além da Bíblia. E não se esqueça, a cada like, comentário e compartilhamento você ajuda essa verdade a ecoar mais longe, como o grito de Lilith atravessando o deserto. A história foi silenciada, mas agora ela tem sua voz de volta. Continue com as luzes baixas, mantenha o som suave ao fundo, porque estamos prestes a cruzar o limite do tempo bíblico e adentrar o território esquecido pelos registros oficiais. Lilith não desapareceu. Ela apenas mudou de nome. Quando Lilith foi afastada do Éden, não desapareceu. Apenas atravessou os véus que dividem os mundos. E nas culturas ao redor do antigo Oriente Médio, seu nome começou a surgir com outros rostos, outras máscaras. Mas a essência era sempre a mesma. A mulher que desafia a ordem imposta. Na mitologia suméria, ela aparece como Lilitu, um espírito do vento noturno, feminino, indomável, que seduz e assusta ao mesmo tempo. Nas tradições acádias, a encontramos como Lamashtu, uma criatura que pairava sobre as camas das parturientes, ora ameaçadora, ora protetora, dependendo de quem contava a história. Esses registros não são coincidência. São fragmentos de uma memória coletiva que tentou, a todo custo, manter viva a imagem da mulher que não se curvou. Mesmo que para isso fosse preciso cobri-la com medo, com mistério, com símbolos distorcidos. Mas a história não termina aí. Em textos gnósticos, como os encontrados em Nag Hammadi, Lilith surge novamente, desta vez como consorte da sabedoria divina, Sofia, ou como emanação do lado oculto de Deus. Os gnósticos sabiam: há mais profundidade nas trevas do que no brilho artificial da obediência. Ela também aparece como a deusa obscura da liberdade nas tradições esotéricas posteriores, inclusive em alguns rituais herméticos da Idade Média. Suas representações variavam, ora como serpente, ora como coruja, ora como uma mulher alada, que não se submete nem ao céu nem ao inferno. E é curioso pensar, em pleno século XXI, artistas, filósofos e ocultistas continuam evocando Lilith. Ela aparece em músicas, em filmes, em livros, como um sussurro ancestral que a humanidade ainda precisa compreender, como se estivéssemos inconscientemente tentando reequilibrar a balança. Porque Lilith representa o que foi amputado do sagrado feminino. Ao apagá-la das escrituras, não se apagou apenas uma personagem. Apagou-se a ideia de que a mulher poderia ser criada igual, andar ao lado, discordar, ter voz, e é por isso que ela retorna vez após vez em novos corpos, novas linguagens. Em tradições judaicas mais antigas,
Especialmente na Cabala, Lilith também é representada como o aspecto feminino da energia caótica, não no sentido de destruição, mas como a força necessária para romper o estagnado, para quebrar as cascas endurecidas da alma. Alguns rabinos medievais diziam: se Adão tivesse amado Lilith, teria aprendido a amar com os olhos abertos. Uma frase que ficou registrada à margem de um manuscrito do século XII, resgatado de uma yeshivá em Toledo. E isso muda tudo, não? Porque talvez o erro não tenha sido de Lilith, mas de Adão e de todos que vieram depois ao escolherem um amor que obedece ao invés de um amor que confronta, transforma e desperta. E é aqui que Lilith deixa de ser personagem e se torna espelho. Você já sentiu que estava sendo forçado a seguir um caminho que não era o seu? Já teve que calar a própria voz para caber em uma história que alguém escreveu para você? Então você também já foi Lilith. Talvez por isso ela ainda incomode tanto. Porque ela revela o quanto tentamos esquecer de nós mesmos. Se essa história está te fazendo repensar as versões que ouviu até agora, comente aqui embaixo. Estou redescobrindo Lilith. Escreva isso nos comentários para marcar o momento em que você também cruzou esse limiar e começou a enxergar a verdade além da narrativa oficial. Curta e compartilhe este vídeo se você acredita que existem camadas apagadas na história e que já é hora de recuperá-las. Siga o canal porque ainda temos muitos mistérios para desvendar juntos. E o próximo é ainda mais profundo. E lembre-se, não há revelação sem desconforto. A cada like, a cada comentário, você está dizendo ao algoritmo: histórias como esta precisam chegar a mais pessoas. E assim, juntos, vamos restaurando as vozes que tentaram silenciar. Mantenha o ambiente calmo, o som suave, porque a jornada ainda não acabou. No próximo trecho, vamos explorar como Lilith foi sendo demonizada ao longo dos séculos, transformada em símbolo do mal, quando, na verdade, ela era apenas o reflexo da liberdade que o poder teme. Quando Lilith disse não a Adão, ela não desafiou apenas um homem, desafiou a estrutura de poder que se pretendia eterna. E é por isso que a sua figura precisou ser deturpada, distorcida até o ponto de parecer irreconhecível. Mas por trás da máscara de monstro ela continuava ali, intacta, em silêncio. Com o passar dos séculos, rabinos, escribas e teólogos começaram a construir uma nova narrativa sobre Lilith. Ela passou a ser chamada de Mãe dos Demônios, aquela que rouba crianças à noite, que entra nos sonhos dos homens para seduzi-los. Cada nova camada de horror servia a um único propósito: enterrar sua liberdade sob o medo. Textos medievais a descreviam com asas negras, olhos de fogo e garras afiadas. Mas se você observar com atenção, verá que são os mesmos atributos, dados a anjos caídos. O que muda é o julgamento. O homem rebelde vira mártir. A mulher rebelde vira monstro. Lilith virou sinônimo de caos feminino. Uma criatura usada como ameaça para controlar o comportamento das mulheres. Obedeça como Eva, ou será como Lilith. Quantas gerações cresceram com esse sussurro escondido nas entrelinhas dos sermões, das histórias de ninar, das advertências silenciosas? No folclore europeu, Lilith reaparece com outros nomes: Lamia, bruxa da noite, dama de negro. Sempre feminina, sempre sombria, sempre punida por sua independência, mas nunca completamente apagada. Porque mesmo os contos mais assustadores carregam um vestígio da verdade que tentam esconder. Na verdade, o medo que a tradição teve de Lilith nunca foi sobre ela ser um demônio literal. O medo era que outras mulheres vissem em sua história um espelho e escolhessem também não se curvar. A demonização foi um instrumento político, teológico, social, uma estratégia de contenção. E é aqui que a pergunta começa a incomodar. Se Lilith foi tão perversa, por que precisaram apagá-la dos textos canônicos? Por que não mantê-la como advertência explícita? A resposta é simples e poderosa.
porque sua presença era perigosa demais para ser lembrada com clareza. E, no entanto, ela resistiu. Nas bordas dos manuscritos, nos sonhos das mulheres silenciadas, nas orações não ditas, Lilith virou símbolo do proibido, e por isso mesmo do sagrado que foi arrancado à força. Seu nome, sussurrado em línguas esquecidas, atravessou os séculos como um feitiço sem mestre. É impossível não pensar nas bruxas queimadas, nas mulheres enclausuradas, nas profetisas desacreditadas. Todas elas, em alguma medida, carregam o mesmo estigma que foi lançado sobre Lilith. O castigo por querer existir fora da moldura imposta. E talvez por isso, hoje, Lilith esteja sendo redescoberta. Não mais como demônio, mas como símbolo da resistência feminina, do feminino não domesticado, da intuição que não pede permissão. Há círculos de estudos, coletivos, movimentos inteiros que resgatam seu nome como emblema. Mas essa redescoberta não é isenta de dor, porque olhar para Lilith é também olhar para as partes de si que foram rejeitadas. É encarar a culpa imposta por desejar liberdade, por ter voz, por ousar discordar. É como acender uma vela em um quarto escuro. A luz revela tanto quanto assusta. Se você já sentiu que havia algo errado com as versões que nos contaram, escreva nos comentários. Lilith não é o que disseram. Porque só quando recuperamos essas vozes podemos romper os encantamentos antigos que ainda controlam tantas histórias. Curta e compartilhe se você acredita que a história tem lados que nunca nos contaram. E siga o canal para continuar essa jornada pelos mistérios apagados, distorcidos ou enterrados sob o medo. Nós estamos apenas começando a escavar a verdade. Cada interação sua fortalece essa corrente de busca. Porque quanto mais pessoas ouvirem sobre Lilith, mais difícil será para o esquecimento se manter. Dê esse passo com a gente. É assim que a sombra começa a virar símbolo. Agora respire fundo, ajuste o travesseiro, porque no próximo trecho vamos entender como Lilith foi resgatada pela psicologia moderna e pelo inconsciente coletivo, transformando-se de novo em algo mais profundo, o arquétipo do poder negado. No século XX, quando a psicologia mergulhou nas profundezas da alma humana, algo inesperado aconteceu. O nome de Lilith voltou à tona, não em igrejas, mas em consultórios, em estudos sobre o inconsciente e nos sonhos das mulheres. Carl Jung, entre outros estudiosos, reconheceu nela o que chamou de o feminino sombrio. Não um mal, mas uma parte essencial que havia sido exilada da psique. Para Jung, Lilith representa o ânima reprimido, o aspecto feminino que, quando negado, se transforma em sombra, mas quando aceito, revela uma força intuitiva, criadora, profundamente conectada com os mistérios da vida e da morte. Não. É à toa que ela aparece tantas vezes em sonhos como uma figura ambígua, bela e terrível ao mesmo tempo. A psicologia arquetípica não buscava rotular Lilith, mas entendê-la. E ao fazer isso, revelou algo assustadoramente revelador. Todas as culturas possuem mitos semelhantes. Mulheres selvagens, livres, ligadas à natureza, à sexualidade, à magia, todas foram banidas ou demonizadas. Isso não é coincidência. É uma ferida histórica do inconsciente coletivo. Quando uma cultura reprime partes da alma, como o desejo, a independência, a raiva justa, essas partes não somem. Elas se escondem, elas esperam, e então retornam, às vezes em sonhos, às vezes em sintomas, às vezes em personagens como Lilith. Muitas mulheres, ao ouvirem pela primeira vez sobre Lilith, sentem algo inexplicável. Um reconhecimento profundo, como se estivessem encontrando um fragmento perdido de si mesmas. É como se a história que foi arrancada das escrituras estivesse pulsando em silêncio dentro delas há séculos. Lilith, nesse contexto, deixa de ser apenas uma figura da Bíblia ou do folclore e se torna uma chave para a reintegração da alma feminina, não da mulher boazinha, submissa e agradável, mas da mulher completa, que sente, que grita, que cria, que ama, que se impõe.
E não apenas para mulheres. Homens também carregam feridas causadas pela repressão do feminino interno. A presença de Lilith nos sonhos masculinos pode indicar uma necessidade urgente de reconciliação com o sensível, o intuitivo, o emocional. Com a parte da alma que também chora, acolhe, deseja e sangra. Alguns terapeutas passaram a identificar a síndrome de Lilith como o fenômeno de mulheres que, ao tentarem se encaixar em papéis sociais estreitos, adoecem emocionalmente. São vozes caladas, potências adormecidas, desejos engavetados. E a cura, quase sempre, envolve olhar para essa figura demonizada e acolhê-la. Essa Lilith moderna não quer dominar, destruir ou punir. Ela quer existir. Quer que sua presença seja reconhecida como legítima. Quer que a liberdade de ser inteira não seja mais confundida com ameaça. E isso muda tudo. Ela deixa de ser inimiga e se torna aliada. No tarô, Lilith aparece nos arcanos ocultos, especialmente na figura da alta sacerdotisa. Uma mulher com véu, guardiã dos segredos, conectada com o saber ancestral. Ela representa o que foi silenciado, mas nunca perdido. Ela guarda as chaves do templo interior, aquele que só se abre no escuro. E é por isso que, em rituais modernos, círculos de reconexão e práticas de cura ancestral, o nome de Lilith voltou a ser pronunciado, mas agora com reverência, não com medo. Com respeito por tudo o que ela simboliza, a força que sobreviveu ao apagamento, a verdade que resistiu à mutilação simbólica. Se você já sentiu que havia algo em você que o mundo dizia para esconder, talvez Lilith esteja tentando falar com você. Não como uma entidade externa, mas como uma centelha esquecida dentro da sua própria alma. Uma voz antiga que quer ser ouvida de novo. Escreva nos comentários: eu escuto Lilith. Isso não é apenas um gesto simbólico, é um sinal de que você está pronto para olhar para as partes que te ensinaram a rejeitar. Curta e compartilhe este vídeo se você acredita que o inconsciente também guarda sabedorias esquecidas. E siga o canal para continuar explorando esses labirintos invisíveis. Nossa busca por Lilith não termina aqui, porque toda jornada de reconexão é longa, silenciosa, por vezes solitária. Mas você não está sozinho. A cada clique, cada palavra, cada memória ativada, nós vamos juntos reconstruindo o que foi quebrado. Na próxima sessão, vamos descer ainda mais fundo. Porque Lilith não foi apenas símbolo de repressão. Ela também se tornou um dos ícones mais poderosos do feminismo moderno, da arte transgressora e da espiritualidade alternativa. E você vai se surpreender com os lugares onde ela renasceu. Lilith, por séculos silenciada, encontrou um novo palco no século XX. E não foi uma igreja, nem uma caverna escura. Foi o palco cultural do mundo moderno, com suas vozes diversas, seus gritos por justiça e sua sede por reinvenção. Ela ressurgiu nas entrelinhas das músicas, nos quadros que desafiam o olhar, nas palavras de poetas que ousaram recontar a história. Um dos momentos mais icônicos desse renascimento foi o festival Lilith Fair, nos anos 1990, nos Estados Unidos. Criado pela cantora Sarah McLachlan, o evento foi inteiramente protagonizado por mulheres, algo raríssimo na indústria musical da época. O nome foi escolhido com intenção. Lilith era agora símbolo de poder, não de pecado. E isso não era apenas marketing. O festival virou um fenômeno porque tocava num ponto profundo: o desejo de mulheres por serem ouvidas, por criarem espaço, por se libertarem da narrativa da submissão. Pela primeira vez em séculos, o nome de Lilith era cantado em uníssono, e não como maldição, mas como celebração. Nas artes visuais, Lilith passou a ser retratada com novas cores. Pintores e ilustradores contemporâneos desenharam-na não mais como a tentadora maléfica, mas como a mulher que olha nos olhos, com firmeza, com presença, com ancestralidade. Em vez de serpente nos pés, trazia estrelas nos cabelos e fogo no ventre.
Na literatura feminista, Lilith se tornou o grande arquétipo da mulher que disse não. Autoras como Clarissa Pinkola Estés, em Mulheres que Correm com os Lobos, reinterpretaram mitos antigos para revelar o que sempre esteve por trás da censura: medo da liberdade feminina. E Lilith era a embaixadora desse medo, mas também da libertação. Em contextos religiosos alternativos, especialmente na Wicca e em vertentes modernas de espiritualidade, Lilith é reverenciada como deusa. Isso mesmo, deusa da noite, da intuição, do desejo e da força primal. Um resgate que desafia tudo o que a tradição tentou apagar. Mas o mais fascinante é que Lilith também foi adotada por pessoas que não se encaixam nas normas. Mulheres LGBTQIA+, pessoas não binárias, ativistas. Para elas, Lilith é símbolo de transgressão, de recusa em ser moldado por dogmas. Ela representa o direito de existir sem pedir permissão. Ela é a sombra que dança. Na internet, especialmente nos últimos 10 anos, Lilith voltou com força total. Milhares de perfis, páginas, vídeos e movimentos usam seu nome. Não como um truque de marketing, mas como um chamado identitário. Uma forma de dizer: eu também fui apagado, eu também voltei. Há canções que invocam Lilith como musa e como grito. Poemas que a descrevem como a mãe das que ousaram. Murais pintados em becos de cidades que a mostram com olhos de fogo e asas negras. E o mais impressionante, ela passou a habitar a cultura pop, de forma camuflada, simbólica, mas cada vez mais visível. Em séries, filmes e games, surgem personagens inspiradas em Lilith. Mulheres misteriosas, poderosas, mal interpretadas, mas absolutamente indispensáveis à trama. Elas aparecem com nomes diferentes, mas todas compartilham algo: a recusa em ser reduzida, a ousadia de existir inteira. Lilith agora não é mais só uma história antiga. Ela é uma narrativa em movimento, um espelho onde milhares, talvez milhões, se reconhecem. Uma pergunta viva: o que foi apagado em você que precisa voltar à luz? O que te ensinaram a odiar, mas que talvez seja seu maior poder? E mesmo com tanta transformação, ela continua inquietando. Porque o retorno de Lilith obriga a sociedade a encarar seus silêncios, seus apagamentos, suas hipocrisias. Ela expõe o quanto ainda temos medo da mulher livre, do desejo sem culpa, da voz que não se cala. Lilith é o espelho do que tentamos esconder. Escreva nos comentários: Lilith voltou. E se você sente que a cultura atual ainda tenta te encaixar num molde que não é seu, curta e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas possam olhar para essa história e se lembrar que ninguém pode apagar o que está vivo dentro da alma, porque Lilith está viva, não nos livros, mas nos olhos de quem ousa ser diferente, nas palavras de quem já se calou demais e na coragem silenciosa de quem decide se reconstruir. Ela está aí, talvez em você. E se você pensa que esse é o fim da jornada, se engana, porque na próxima sessão vamos viajar ao mundo das conspirações, onde documentos perdidos, evangelhos rejeitados e pergaminhos esquecidos revelam que a história de Lilith pode ir muito além do que até agora se contou. E se eu te dissesse que o que você conhece sobre Lilith é só a ponta do véu? E se existirem páginas rasgadas, evangelhos ocultos, fragmentos dispersos que, se reunidos, revelam que ela não apenas existiu, como foi deliberadamente silenciada ao longo dos séculos? Pois é exatamente isso que estudiosos místicos e historiadores alternativos vêm sugerindo nas últimas décadas. Um dos documentos mais citados por quem investiga essas teorias é o chamado Alfabeto de Ben Sira, texto do século 8 ou 9. É ali que Lilith aparece com mais clareza como a primeira esposa de Adão. Mas o que poucos dizem é que esse texto foi ridicularizado por séculos, tratado como piada ou folclore, justamente por tocar em feridas profundas demais. Esse tipo de descarte seletivo, tratar como lenda o que ameaça a estrutura, se repete em muitos outros textos. Nos evangelhos gnósticos,
encontrados em Nag Hammadi, há pistas de uma entidade feminina, associada à sabedoria e à recusa da submissão. Os nomes variam, os significados se ocultam, mas a sombra de Lilith ronda as entrelinhas. Um exemplo provocador é o texto conhecido como O Trovão, Mente Perfeita, onde uma figura feminina declara: Eu sou a prostituta e a santa. Eu sou a esposa e a virgem. Eu sou a mãe e a filha. Um retrato ambíguo, sagrado e, ao mesmo tempo, profano, tal como Lilith, aquela que não cabe em rótulos, aquela que é tudo o que foi proibido ser. Em registros mais esotéricos, como os manuscritos herméticos e cabalísticos, Lilith surge como regente de um plano de existência inferior, mas também como guardiã de sabedorias antigas. Os rabinos medievais a temiam, porque sabiam que, ao invocá-la, vinham visões, vozes, perturbações e às vezes revelações. Há relatos de grimórios, livros de feitiçaria medieval, onde Lilith aparece como entidade invocável, rainha das noites e do poder sexual feminino. Mas o curioso é que muitos desses textos foram confiscados, queimados ou censurados. Por que tanto medo de uma mulher que só quis dizer não? A teoria mais radical? Alguns estudiosos alternativos sugerem que Lilith foi deliberadamente excluída do Gênesis canônico, e que existia sim uma versão mais antiga do texto onde ela era mencionada. Mas ao longo das edições, traduções e concílios, como o de Nicéia, sua existência teria sido eliminada, junto com outros personagens e ideias subversivas. Essa hipótese se fortalece quando olhamos para a arqueologia. Escavações. Em regiões da Mesopotâmia revelaram placas de argila com o nome Lilitu, associada a espíritos do deserto e à fertilidade. E adivinhe, essas entidades não eram necessariamente más. Eram temidas porque eram livres e, portanto, imprevisíveis. Também existem manuscritos mais recentes, como os livros negros da Cabala, mantidos em bibliotecas privadas de rabinos antigos, onde Lilith é chamada de a primeira portadora da centelha de Lúcifer, não no sentido demoníaco comum, mas como símbolo de iluminação rebelde. De novo, a mesma essência, aquela que se recusou a obedecer. O mais impressionante? Há uma linha de pesquisa que sugere que Lilith pode ter sido recontada sob outros nomes. Em culturas diferentes, ela aparece como Inanna, Ishtar, Sekhmet, até mesmo como Hecate, sempre como uma figura feminina poderosa, ligada à noite, ao desejo e ao mistério. Um mesmo arquétipo que atravessa os séculos. Será que Lilith foi apenas um nome dado à força feminina ancestral? Será que ela sempre esteve presente, mas disfarçada, traduzida, transformada em sombra? E mais, será que a tentativa de apagá-la foi uma maneira de apagar algo dentro de nós mesmos? O desejo por liberdade total? Comenta aqui. Você já tinha ouvido falar dessas teorias? Acredita que existem textos bíblicos inteiros que nunca chegaram até nós? Se esse vídeo já te fez olhar diferente para a história, curta e compartilhe, porque o passado não está tão morto assim. Ele respira por baixo das cinzas. Afinal, a pergunta que ecoa não é só sobre Lilith. É sobre quantas outras verdades foram silenciadas. Quantas páginas arrancadas, quantos nomes apagados, quantos corpos queimados, para manter uma única narrativa de pé. Lilith, nesse contexto, é mais do que um mito. É a chave. O convite para escavar o esquecido. A semente de uma lembrança que ainda pulsa. Ela é a trilha que nos leva até a próxima e mais perigosa camada da história. As perseguições, os rituais e o medo ancestral que ainda nos habita. Porque no silêncio dos séculos, há gritos que ainda ecoam. E na próxima sessão, vamos ouvir o mais antigo deles. O medo da mulher livre. O medo da noite. O medo da verdade. Nos corredores escuros da história, onde o tempo não ousa mais pisar, estão gravadas memórias de rituais, fogueiras e orações sussurradas por medo. E no centro dessas memórias,
aparece uma figura que sempre incomodou os escribas, os padres e os juízes. Lilith, símbolo daquilo que não podia ser controlado. Após o apagamento da sua presença no Gênesis, Lilith não desapareceu. Pelo contrário, ela se espalhou como sombra entre os ritos medievais, sendo acusada de visitar recém-nascidos à noite, de seduzir homens em sonhos, de rir durante os exorcismos. Tudo o que era inexplicável, noturno ou proibido, ganhava seu nome como assinatura, maldita. Os registros da Inquisição na Europa entre os séculos XIII e XVII revelam algo assustador. Mulheres queimadas como bruxas eram muitas vezes acusadas de seguir Lilith. Não havia provas, apenas indícios, delírios, visões. Bastava sonhar, cantar, colher ervas na noite errada, e a acusação surgia como sentença de morte. Mas havia mais por trás disso. Em grimórios secretos, transmitidos por séculos, nas sombras, os nomes proibidos de antigas divindades femininas circulavam, e Lilith era o primeiro deles. Diziam que ela não era uma demônia, mas uma mestra, que ensinava a linguagem da lua, das plantas, da carne, que mostrava aos seus devotos como ouvir a terra sem a permissão de nenhum padre. Imagine isso em pleno século XIV. Mulheres isoladas, chamadas de curandeiras, benzedeiras ou bruxas, reunindo-se em florestas para cantar a deusa proibida. Lilith não era um ser. Era uma presença que despertava o selvagem, o intuitivo, o não domesticado. E por isso, era perseguida com medo. Mas o medo sempre revela onde estão os verdadeiros poderes. E o medo de Lilith era o medo da mulher que deseja. Da mulher que não precisa pedir permissão. Da mulher que diz não e permanece firme. Por isso, os rituais da igreja tentaram purificar casas, camas, corpos, para afastá-la. Mas como se afasta uma ideia? Entre as preces populares medievais, havia orações específicas contra Lilith. Suplicavam a Deus que a mantivesse longe do leito conjugal, longe dos filhos, longe da casa. Mas o que mais chama a atenção é que, mesmo sem existir, ela era citada, nomeada, temida. Como se seu espírito rondasse a noite com uma pergunta incômoda. E se a verdade estiver comigo? Em textos ocultistas da Renascença, Lilith aparece como portadora de sabedoria proibida, associada à estrela da manhã, ao eclipse, à serpente que sussurra. Nomes e símbolos se misturam. A mesma serpente que falou com Eva talvez tenha sido Lilith. Uma última tentativa de alertar a nova mulher do paraíso sobre o que viria. Alguns autores chegaram a dizer que Eva não pecou. Ela apenas seguiu o chamado de Lilith, escondido sob a pele da serpente. Uma escolha ancestral pela consciência, pela liberdade, pela dor que vem ao abrir os olhos. Se isso for verdade, então toda a queda do Éden foi o começo da libertação. Em culturas não ocidentais, figuras semelhantes a Lilith continuaram sendo honradas. Na África, na Ásia, em povos nativos da América, a mulher livre, associada à noite, ao sangue e à terra, nunca foi demonizada. Pelo contrário, era considerada guardiã do equilíbrio. Só no Ocidente ela foi transformada em monstro. E talvez esse seja o maior ritual de todos, o ritual do esquecimento. Apagar, deturpar, reescrever, fazer com que o nome de Lilith cause medo e não respeito. Que sua imagem evoque terror e não sabedoria. Um exorcismo coletivo contra a ideia da mulher que é inteira, mesmo quando sozinha. Hoje, séculos depois, seu nome volta a circular. Em músicas, em tatuagens, em livros, em sonhos. Lilith não morreu, ela hibernou, esperou pacientemente que as cinzas da história esfriarem, para voltar mais forte. Porque uma verdade enterrada volta como raiz. E uma raiz antiga sempre encontra sua luz. Comenta aqui embaixo. Você já sentiu que havia algo errado na forma? Como a história foi contada? Já desconfiou que havia mais segredos enterrados do que revelações iluminadas? Curta, compartilhe e ative o sino.
porque só juntos podemos reconstruir o que foi esquecido. E se até aqui a história já te fez pensar diferente, saiba que ainda não terminamos, porque na próxima sessão vamos explorar a redenção, o retorno, o renascimento de Lilith nos tempos modernos e o que isso revela sobre você. Porque Lilith não pertence ao passado. Ela está nos olhos de quem ousa lembrar. A noite vai se aprofundando e talvez você esteja sentindo o peso suave dessa história em seus ombros, como se algo antigo estivesse sendo desenterrado dentro de você. É natural, porque quando falamos de Lilith, não falamos apenas de uma figura esquecida. Falamos de tudo o que foi calado e que agora começa a gritar silenciosamente por dentro. Lilith não reaparece por acaso. Seu retorno nos dias de hoje é sintomático. Em um mundo onde a liberdade ainda é medida, onde o feminino ainda precisa se justificar, onde o desejo ainda é vigiado, o nome dela volta a ganhar força. Como um arquétipo que não aceita mais ser marginalizado. Como uma semente que resiste há milênios no solo da alma humana. Ela aparece nas artes, nas falas de mulheres que se recusam a abaixar a cabeça, nas vozes que defendem a integridade sobre a obediência. E aparece também em ti, talvez sem que perceba, quando decide questionar, quando escolhe o que sente, quando não aceita o que te mandam sem antes refletir. Lilith, então, não é apenas ela. É um espelho do que você poderia ser se deixasse o medo de lado. Em muitas tradições modernas de espiritualidade, Lilith foi resgatada como símbolo de cura e reconexão. Não como entidade a ser temida, mas como guardiã dos limites e da verdade crua. Seu papel mudou, de demônia para instrutora, de sombra para reveladora. E quanto mais a estudamos, menos ela assusta e mais ela explica. É nesse ponto que a história toma sua forma completa. Lilith nunca foi o oposto de Deus. Ela foi o reflexo do lado que o homem não conseguiu entender. Enquanto Adão representava o domínio e a estrutura, Lilith representava o instinto, a intuição, a liberdade selvagem que recusa a moldura. E como toda liberdade mal compreendida, ela foi exilada, mas não destruída. Alguns textos cabalísticos afirmam que Lilith foi enviada para as águas do caos, que foi dali que ela falou com Eva, e que continua falando com todas as Evas desde então. Não com palavras, mas com sensações, intuições, momentos de clareza repentina, sonhos em que você acorda lembrando que é mais do que te disseram. Lilith, dizem eles, nunca foi embora, e é esse o ponto mais poderoso. O exílio de Lilith revela, na verdade, o exílio de uma parte de nós mesmos. A parte que foi ensinada a ser submissa, a engolir a raiva, a aceitar a solidão como castigo. Ao resgatar Lilith, resgatamos nossa coragem esquecida. E essa coragem assusta, mas também cura. Hoje, ao conhecer sua história, você carrega uma decisão: ignorar tudo isso como mito distante. Ou permitir que essa narrativa te transforme. Porque mesmo que os textos bíblicos a tenham apagado, o tempo não conseguiu. E nem você. Se Lilith chegou até aqui, é porque uma parte sua está pronta para olhar nos olhos do que foi negado. Sinta o silêncio agora. Esse silêncio cheio de significados. Lilith não grita. Ela espera. Espera que você a reconheça. Que aceite que nem tudo precisa ser domesticado. Que entenda que nem toda obediência é virtude e nem todo confronto é pecado. Que liberdade às vezes é sussurrada no escuro quando todos dormem e você finalmente acorda. E se você chegou até aqui, me diga, o que te tocou mais nessa jornada? Qual trecho despertou algo aí dentro? Escreve nos comentários. Vamos construir juntos esse espaço de lembrança, reconstrução e escuta. Curta esse vídeo se algo em você mudou. E compartilhe com alguém que também precisa lembrar que há verdades que nem o tempo apaga. Porque essa história precisa ser contada. Não por sensacionalismo, não por rebeldia, mas por justiça. Pela verdade que atravessa o silêncio. Por todas as vozes que foram caladas.
Por todas as mulheres que foram queimadas com os nomes errados nos lábios. E por você, que agora conhece esse nome, Lilith. Que essa noite seja longa, que o sono venha como abraço, mas que no fundo da tua mente Lilith continue sussurrando. Não para assustar, mas para lembrar. Você nasceu inteiro e não precisa se curvar para existir. Comenta abaixo. Eu escutei Lilith se você sentiu a presença dessa história dentro de você. Deixe isso registrado. Não por mim, mas por você mesmo. Marque esse momento como um retorno, o seu. E lembre-se, aqui no canal, as histórias que o mundo tentou apagar ganham nova vida. Toda semana novas narrativas esquecidas são contadas com a calma que você merece e com a força que elas pedem. Siga, curta, ative o sino, porque estamos apenas começando a redescobrir o que foi escondido por séculos. Diminua as luzes, coloque o ventilador para aquele som suave ao fundo. Respire fundo mais uma vez. E obrigado por ter vindo comigo até aqui. Boa noite. E que os sonhos de hoje tragam memórias antigas à tona.